Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo ele se reuniu uma multidão e se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma multidão, uma mulher pega em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir resposta, de modo que se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aleluia! Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, irmãos. Creio que vocês já identificaram uma palavra bastante conhecida, mas eu quero contextualizar, porque o João capítulo 7 traz algumas informações. O Jesus vai para a festa das cabanas. A festa das cabanas era uma festa instituída por Deus, o Senhor Jesus dá algumas declarações importantes, como ele fala que ele é a água viva, e que também ele seria o pão vivo que desceu do céu. São declarações bastante polêmicas da parte do Senhor, que trouxe bastante ódio dos fariseus naquele momento, porque as festas da cabana era um momento que tinha muitas pessoas, e o Senhor estava lá ensinando no templo. Por isso a palavra começou assim, mas não é a seguinte, bem cedo, outra vez estava no templo. Ele não desiste de tentar ensinar as pessoas aquilo que é certo. Eu quero repetir, ele não desiste de ensinar as pessoas aquilo que é certo. Mas quero que vocês guardem algumas informações a respeito do versículo 7, daquilo que aconteceu. Bom, aqui no versículo 46, os guardas, ao se apresentarem aos fariseus, eles perguntaram cadê Jesus, porque eles tinham mandado prender Jesus. Eles falaram assim: nunca ouvimos alguém falar como ele. No versículo 50, Nicodemo se apresenta, e no versículo 51, eles perguntam, na frente de todos os fariseus, ele fala: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver audiência? E no versículo 52, eles falam assim: você também é da Galileia? Procure por si mesmo e veja se tem algum profeta veio da Galileia. Tentando desmerecer e desacreditar. Assim são os opositores, irmãos. Eles tentam nos desacreditar, tentar fazer que as pessoas desacreditem de nós. Mas Deus, ele é responsável por nos justificar no meio de toda a ação do inferno. E aí, logo o autor João traz esse texto para mostrar o que? A misericórdia de Jesus e como que nós devemos agir. Eu gosto de Mateus capítulo 5, versículo 5, porque ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericordiosa. Começa falando que ele voltou ao Monte das Oliveiras e ele saía para orar, mas na manhã seguinte estava lá no templo bem cedo, mais uma vez ensinando. A palavra fala: logo se reuniu a multidão e ele sentou-se e ensinou. O Senhor sempre ensina sentado. Na verdade, ele sempre sentado não, mas o sentado, ele mostra para nós que nós devemos estar numa posição de descanso. Essa é a posição do mestre quando ele ensina, e assim deve ser a nossa para aprender. É no descanso que nós aprendemos, na confiança em Deus que nós conseguimos entender alguns problemas e algumas coisas que acontecem com a nossa vida, como por exemplo o que aconteceu com essa mulher. Olha, é algo muito sério aqui. Perceba, Jesus estava sentado e ensinando. Por quê? Porque ele insistia, irmãos, mais uma vez em trazer a multidão a ele, porque ele é a salvação. Em Jonas 2,9 fala: somente do Senhor vem a salvação.
Então as pessoas ficam presas em aparências e situações que não vão levar a nada. Fala assim, então os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Porque assim, meus irmãos, os nossos opositores, eles querem nos passar na vergonha na frente de todo mundo. Eles querem, sabe, trazer a vergonha diante daquilo que nos traz bastante humilhação. Um assunto como o adultério deveria ser tratado de forma mais reservada, concorda comigo? É um assunto muito sério a ser tratado, logicamente. Aquela mulher, ela estava provocando bastante dor no seu... E Jesus não passa a mão na cabeça dela hora nenhuma por causa do pecado dela. Mas, olha, o que fala em Isaías 50, versículo 6. Oferecia as costas ao que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Arrancar a barba naquela época era um sinal de vergonha. E é assim que às vezes o Senhor vai permitir que aconteça conosco, assim como Ele permitiu. Colocaram diante da multidão, na frente de todo mundo, uma mulher. E olha, há algumas especulações de que essa seria Maria Madalena, e eu vou chegar lá, ou então uma mulher chamada Susana, mas são só suposições, não podemos afirmar. E eles pegam e continuam aqui na Odisseia de tentar incriminar a mulher. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Irmãos, a intenção deles era clara, visto que a lei de Moisés ordenava sim que fosse apedrejada a pessoa que fosse pega no adultério, no ato de cometer o adultério, mas também o amante deveria ser apedrejado, e eles não fizeram questão nenhuma, e deveria ser averiguado meticulosamente antes de haver o apedrejamento, o que, pelo que acontece aqui, pelo que mostra aqui, não aconteceu. Deveria ter duas testemunhas afirmando. Mas algumas pessoas se acham donos da própria verdade, não é verdade? Algumas pessoas se acham própria a lei, mas o propósito deles, na verdade, não era nem com aquela mulher, só estavam usando ela de bode expiatório. E às vezes o Senhor permite que nós sejamos injustiçados nas frente das pessoas, que nós sejamos humilhados. Às vezes o Senhor permite a vergonha, para que a glória de Deus seja manifesta em sua vida. Então talvez você esteja vivendo, meu irmão, talvez eu esteja pregando para pessoas que foram expostos na frente de muita gente, que acusaram sem provas, as pessoas acusaram injustamente, sabe, pelo simples fato daquilo que pensam, daquilo que passaram na cabeça delas e que elas creem que é certo. Não juntaram testemunho e não deram o processo legal devido. Estou pregando aqui para pessoas que se sentem extremamente humilhadas, envergonhadas. Olha, saiba que o mestre já está cuidando de tudo. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Eu gosto dessa parte aqui justamente porque, olha só o que fala assim, ó, procuraram apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo algo que pudessem usar contra ele. A intenção deles era pegar Jesus numa armadilha, mas eu quero dizer, meus irmãos, eles vão tentar, se tentaram isso contra os mestres, vão tentar contra nós, mas Cristo desfaz a cilada, não vão te tocar. Eu quero repetir, Cristo desfaz a cilada, não vão te tocar. Olha só o que diz aqui em Salmos 31, versículo 4, diz assim: livra-me da armadilha que me preparam, pois tu és o meu refúgio. No versículo 3 fala: sim, tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduze-me e guia. E esse é o nosso Senhor. Aqueles homens não sabiam que estavam de frente do próprio Deus. Eles negavam. Irmão, negar Jesus Cristo é negar o plano de Deus, é negar que Deus tem um plano pessoal para a nossa vida, porque Jesus Cristo é o plano perfeito para a salvação da humanidade. É o próprio Deus que desceu da terra, se humilhando, se fazendo humilde, para o quê? Para vir habitar no meio de nós, o Espírito que se fez carne. Bom, e olha só o que aconteceram. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Irmãos, esse escrever o dedo na terra conta muito, porque ali tem dois tipos de pessoa: acusadores e acusados, e uma multidão que observava atenta, logicamente.
observava atento a tudo. Você já viu quando acontece um rebuliço desse? Quando acontece, por exemplo, um acidente na esquina, logo juntou uma multidão ali para saber o que está acontecendo. E quando é coisa ruim, então, irmão, misericórdia. Olha, mas Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E olha o que diz Jeremias 17, versículo 13. Fala assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Eram os que estavam, sabe, aqueles que tinham abandonado Jesus, eram os que estavam tentando envergonhar a mulher. Sofrerão vergonha. E fala assim: aqueles que se desviaram de ti terão os nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ele tinha acabado de se declarar na fonte de água viva. Mas eu tenho uma tendência, uma teoria, porque tem o livro da vida e tem e também tem o livro do memorial das boas ações. Aquela mulher, a grande questão dela, sem saber quem ela é, só fala que ela foi pega em adultério. Por quê? Porque não era importante o nome dela. O importante aqui era mostrar a manifestação da graça e da misericórdia de Deus através desse texto. E eu creio que essa primeira vez o Senhor, embora eu não tenha base na Bíblia, escrevia os pecados lá na areia. Por que escrever na areia? Porque o vento vem logo e sopra tudo e ninguém mais se lembra. Essa é a grande questão a qual Jeremias se escreve e se apega firmemente, que aqueles que têm um nome escrevido na areia, o Senhor não se lembra deles, o Senhor nem os conhece. Quando se escreve algo na areia, logo o vento vem e se desfaz. Eu quero fazer uma pergunta: o que vai sobrar depois que o vento for embora? Bom, olha, eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Oh, glória! Irmãos, eu amo essa parte de paixão, porque quando Deus se levanta, meu irmão, é para agir em nosso favor. Quando Deus se levanta, é para agir em nosso favor. Sabe, Cristo desfaz a cilada e não vão te tocar. Pode estar cheio de pecado, pode estar cheio de problemas. Se você chegou perto do Senhor, confessou, sabe, com humildade o teu pecado, sabe, com muita firmeza daquilo que você quer, de não voltar, sabe, aos mesmos erros antigos, de começar uma nova vida com o Senhor, meus irmãos, ele se levanta, e ele se levanta para ser o nosso advogado, ele se levanta para desfazer a cilada do inimigo. Sabe por quê? Porque a nossa fraqueza, ela não é moeda. Eu quero repetir isso: a sua fraqueza e a minha fraqueza não é moeda. Não podem usar como moeda de troca para fazer o que bem querem. Aqueles homens agiam na hipocrisia. Eu queria levantar, sabe, e eles mesmos, talvez, quem vai saber se não era um deles que estava adulterando com essa mulher? Vai saber se não era um deles que estava adulterado com aquela mulher. Olha o que diz em Isaías 50, versículo 9, fala assim, versículo 7, fala assim: porque o Senhor soberano me ajuda, não serei envergonhado, por isso firmei o rosto como uma pedra, e não serei envergonhado, aquele que me faz justiça está perto, quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão meus acusadores? Que se apresentem. Olha, quando o Senhor se levanta, irmão, não tem quem pode nos acusar, não tem mesmo. Se entregou, sabe, Satanás perde as forças. Logicamente, aqueles homens eram governados uma mente do inferno. Toda pessoa que exerce acusação sobre a outra, irmão, que se lembra dos pecados uma das outras, todas as pessoas são governadas pelo próprio pecado, pelo próprio Satanás. Sabe, olha, é impressionante, porque ele, com a simples frase, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E a pedra remete aqui, logicamente, às tábuas de Moisés, ao legalismo, aquilo que eles criam que os fariam chegar mais perto de Deus. E não é por aí, irmãos. O legalismo fala daquilo que nós fazemos, mas nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós não merecemos mesmo. Olha, quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez e começando pelos mais velhos, até só restarem Jesus e a mulher no meio da multidão. Restar a mulher, ele e a mulher. Porque dos mais velhos aos mais novos é bem simples. Aqui a contagem é simples. Os mais velhos tinham mais pecado, irmão. Então logo começou a passar na mente ali o Espírito Santo e trazendo constrangimento. E o diabo também não perde a oportunidade de acusar. Quanto mais tempo de vida, mais pecado.
ainda mais pecados sem confessar. A palavra fala no livro de Provérbios que aquele que oculta o pecado, esses não conseguem encontrar a misericórdia de Deus, mas aqueles que o confessam e abandonam, esses sim vão encontrar a misericórdia de Deus. E é justamente isso que Deus leva, ou que o Jesus leva a ela, porque Jesus amou ela primeiro. Jesus mostrou a sua misericórdia, a sua graça, defendendo ela dos acusadores. Em momento nenhum fala que ela confessou o pecado dela, mas ele pergunta para ela, fala assim, levantou-se de novo e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores? Olha, eu quero, porque Jesus, sabe por que ele fez isso, irmãos? Eu gosto de um texto que está justamente em Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14, que fala do nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos mesmo de um homem nos defendendo hoje. Nós temos um Deus que intercede, um todo-poderoso sumo sacerdote que leva a nossa causa diante do nosso Deus. Hebreus 4,14 fala assim, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Agora, quando é preciso, irmãos? É justamente quando o pecado aparece, quando o pecado jaz na porta. Logicamente, nós não devemos entrar numa situação de usar a graça para cometer pecado. Não, isso aí já entra. Aí nós saímos justamente do legalismo e entramos na hiper ou na super graça, irmão. E a graça, ela nos capacita a suportar as tentações para que nós não venhamos pecar. Imagina aquela mulher continuando a adulterar com o marido dela. Quem aí concorda? Alguém concorda? Bom, eu não concordo não, sinceramente, não dá. Não dá. Como que eles se manteriam casados? Teriam que ajudar agora, teriam que usar de muito perdão para reatar uma relação, uma possível restauração. Bom, não é o caso aqui, nem é o que o texto. E o Jesus perguntou, onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? E ela falou, não, Senhor. O interessante é que esse texto mostra os fariseus chamando o Senhor, os fariseus chamando ele de mestre e Senhor. Lembra que eu falei? Eles falaram assim, não poderia vir nenhum profeta da Galileia, mas eles estavam chamando de mestre, só que o Senhor com letra minúscula. E lembra que os soldados falaram, nunca ouvimos ninguém falar, alguém falar como eles. Bom, aquela mulher provavelmente também nunca ouviu falar que atire a primeira pedra que não tem pecado, também nunca ouviu falar. E todos eles que ouviram ele falar daquela forma, os acusadores foram deixando as pedras um a um no chão. E o interessante é que também Nicodemos leu, olha só como cumpre anteriormente, fala assim, a lei permite condenar o homem antes mesmo de haver a audiência daquela mulher foi diante do próprio Deus, Jesus Cristo, o advogado dos advogados, e além de tudo agora ela recebe uma palavra, ele fala assim, eu não a condeno, o tempo do favorável do Senhor estava sobre ela. Irmão, o tempo favorável do Senhor estava sobre ela e está sobre a nossa vida. Muitas pessoas vivem, presas aos seus pecados. Eu quero ler com vocês, eu gosto de um versículo que eu particularmente amo muito, que fala justamente da questão, de se livrar da culpa e da condenação. Está em 1 de João, capítulo 1, 19, fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Era o que estava acontecendo com aquela mulher, uma injustiça. E é alto o número das pessoas que vivem preso na culpa, meu irmão, em um sentimento de condenação. Em função de um erro que elas cometeram, elas não conseguem mais levantar, sua cabeça e seguir em frente. Sentem-se sujas, sentem-se indignas diante de Deus e diante dos homens. Frustração, depressão e remorso corroem completamente o seu coração, afundando-as em um desespero silencioso, a qual elas não conseguem contar para ninguém. E eu entendo isso, sabe por quê? Porque há uma questão do pecado. Hoje mesmo o Senhor me deu uma chave para me poder compartilhar com vocês. O meu filho, ele chegou aqui em Uberlândia e nós sempre jogamos o Xbox junto, o futebol junto.
E ele chegou aqui, um controle estava estragado. Detalhe, eu que dei o videogame para ele de presente. Só que as pessoas têm medo do julgamento, têm medo, isso é da nossa carne. O Noah tem 9 anos, como que ele pode, né, entender essas coisas? E ele falou assim, pai, não sei o que aconteceu com o controle, não, ficou caladinho durante muito tempo, o controle voltou a funcionar, hoje fui levar lá para consertar, na hora que eu cheguei lá para consertar, eu já até fiquei amigo do irmão lá, ele olhou assim e falou, Alisson, aqui tá oxidado, caiu um líquido aqui. Aí eu liguei pro Noah, a hora que eu saí de lá, falei, Noah, o que você estava tomando perto do... não, nada não, pai, não, sabe, mentindo. Eu tô falando aqui de algo que meu filho fez, irmãos. Logicamente, eu queria trair ele para a verdade. Eu não entendo que a ação do pecado deve ser tratada por nós que conhecemos o amor de Jesus Cristo de uma forma violenta. Por isso João fala em 1 de João capítulo 4, versículo 18, que aquele que não conhece o amor, não foi aperfeiçoado no amor, ou seja, pelo perdão dos pecados, não consegue amar, porque ele pensa que sofrerá o castigo. E era o que o Noah estava pensando, que ia sofrer um castigo, porque ele amou. Eu falei, Noah, eu preciso saber. Pressionei ele para ele forçar a confissão. Eu queria que ele forçasse a confissão para ele, entendeu? Falar com a boca dele o que ele tinha feito. Aquilo faria bem para ele ver que eu não o condenaria e nem imprimiria castigo sobre a vida dele. Por quê? Porque eu aprendi com o mestre, irmãos. Não é a minha intenção é que as pessoas não fiquem peso na culpa, e essa é a intenção de Jesus também, eu não a condeno, e por isso, sabe, nós devemos decidir ser livres desse peso hoje, meus irmãos, confessando, é só através da confissão dos pecados que se obtém a não condenação e a confissão do Senhor Jesus, e por isso ele fala, vá e não peques mais. Por quê? Porque vai e não peques mais, irmãos. Logicamente o pecado tinha trazido, todo pecado é um ato de injustiça. Aquela mulher tinha pecado, Jesus não passou a mão na cabeça, mas agora ele estaria dando um aparato para ela, para que ela não pudesse, sabe, talvez sendo até cheia do Espírito Santo, para que ela pudesse lutar contra o pecado dela. Não há vitória contra o pecado da nossa parte, se não houver Jesus Cristo com nós. E eu quero terminar com vocês justamente com Êxodo 33, versículo 14, respondeu-lhes o Senhor, sabe? Respondeu-lhes o Senhor, eu mesmo os acompanharei e lhes darei descanso. E essa é uma mensagem de um momento novo na minha vida e na tua vida, meu irmão, hoje que o Senhor dá. Jesus veio ao mundo para resgatar e salvar até mesmo o mais pecador, o miserável, aquele que fez as piores coisas assim como eu. Eu fiz coisas ruins, irmãos. E nós somos agora livres de toda culpa e condenação. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Onde estão seus acusadores? A minha fraqueza, ela não é moeda. Olha, atire a primeira pedra. Quem é que não tem pecado? Que os irmãos possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.